Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro. Mais uma vez aí, ó. Dá uma olhada aí que agora mesmo vai começar o vídeo, hein? Vamos ficar lá, fica lá. Bora lá para nós ver o vídeo. Daqui um pouquinho tá começando aí mais umas coisas sobre suspensão. Tá certo? Segura aí um momentinho que já vamos lá. Vamos lá, rapidinho, estamos chegando aí. Falou? Bom, vamos lá, gente. Seguinte, ó. Suspensão é coisa séria. Eu vou falar mais devagar hoje um pouco. Eu tento ser mais rápido para poder dar para falar muita coisa e não ficar muito longo o vídeo. Mas vamos lá. Todas as peças trocadas de suspensão, eu vou falar sobre buchas hoje. Eu falei sobre amortecedor, sobre mola. Então hoje é sobre as peças trocadas na suspensão, tanto dianteira como traseira. Alguns veículos têm bucha na suspensão traseira, uns têm mais, outros têm menos. Mas todos têm bucha ali na balança traseira, tem uns que tem bandeja na suspensão traseira e ao mesmo tempo na dianteira também, é lógico, na maioria dos carros tem bem mais bucha na frente do que na traseira. Veja bem, primeiro passo, todas as peças trocadas do seu veículo é importante demais e é interessante para a oficina e também para o cliente ali, você está podendo devolver todas as peças trocadas que além delas ser suas, é uma maneira do cliente chegar na casa dele lá, dar uma olhada nas peças, trocar ideia com o irmão, com o amigo, com a esposa, o que foi realmente trocado ali. É uma segurança maior para ele, eu acho importante isso aí. Na loja lá a gente entrega todas as peças trocadas, é uma coisa muito importante para o pessoal que faz a reparação aí. Outra coisa, vamos falar de bucha de suspensão dianteira. A gente tem ali bandeja inferior, vamos falar das caminhonetes para o pessoal entender, para quem muito aí proprietário de caminhonete, normalmente tem as buchas superior e inferior, bandeja. Ah, o caso é sério, negócio de bandeja. Olha só o que eu vou dizer aí. Eu prefiro trocar as bandejas inferior. Por quê? Tem muita gente que troca bucha, tanto dos veículos Volkswagen Gol, Paraty, tem as bandejas lá. Existe as buchas, a parte lá para ser trocada, ao invés de trocar a bandeja. Nós preferimos, não é trocar, é passar o orçamento para trocar as bandejas. Por quê? Normalmente as buchas trocadas ali na bandeja inferior, Paraty, Gol, Voyage, a infinidade de carro aí que tem buchas, o que acontece? Quando vai montar as buchas lá no lugar, eu tenho propriedade para falar disso, que eu faço esse tipo de serviço todo santo dia. O que acontece? Você tem que montar com lubrificante, senão você não consegue colocar no lugar. Graxa, nem pensar. Você tem que montar com a vaselina e às vezes com talco. Agora o talco, às vezes ele não absorve bem ali as paredes, fica uma dificuldade grande para montar, às vezes a borracha corta e tal. E quando você monta com vaselina, que a maioria dos mecânicos monta, é o que a gente tenta fazer ali para trocar as buchas, quando o veículo está com peso ali em cima daquela bandeja, ele está em movimento, a tendência é aquela bucha correr dentro daquela bandeja. Então a suspensão fica estável, a roda movimenta para trás e para frente, demasiadamente, o alinhamento torna-se impossível ficar correto, porque a bucha começa a movimentar. E a suspensão inferior, a parte da bandeja inferior, melhor dizendo assim, vocês vão entender, é a sustentação da suspensão. Se a parte de baixo dela movimentar, o resto todo vai movimentar. Vai movimentar a bandeja superior, os pivôs vão movimentar fora do lugar, bucha de tirante. Então, se a parte inferior não tem sustentação, o resto da suspensão fica toda flácida. Então, se você for fazer uma revisão na suspensão no seu carro, se o mecânico pedir para você trocar a bandeja, não é que ele está querendo te cobrar mais caro, não. É porque ele quer uma garantia maior para o seu próprio carro. Principalmente D20. Se você faz a suspensão da D20, da S10, essas caminhonetes que trabalham com bandeja inferior, se você troca só a bucha, o que vai acontecer? Essa suspensão não vai ter uma validade grande de garantia, porque ela vai movimentar sozinha, sem que a peça movimente. O que acontece? A bucha vai ficar correndo dentro da bandeja. E se é uma bandeja, os Ford tem muita bandeja oval, o próprio Fox, então o que acontece? Ela, mesmo que se ela for de lata, para você prensar ali, tem umas buchas que elas têm um metal na lateral, tá certo? Que ela prensa na própria bandeja, que também é de lata. É um ferro fundido, a gente fala lata, modo de falar. Então o que acontece? Quando você tira aquela bucha dali e prensa uma outra de ferro ali, ela vai ficar flácida, a mesma coisa. Então não tem uma segurança maior.
não fica perfeito esse serviço. Então é um conselho aí para quem vai fazer suspensão, observar bem, perguntar para o seu mecânico, conversar com ele. Às vezes uma diferença mínima, você vai fazer um serviço que se você não tiver uma segurança na parte inferior da suspensão, em cima nada vai firmar. Porque o que dá sustentação na suspensão é as bandejas inferiores, principalmente o veículo mais pesado. Então ficar ligado nessa dica aí, tá bom? De suspensão, que você tem um bom alinhamento, você tem uma boa regulagem ali de parte de cambagem, caça, a bucha não pode movimentar, não pode sair do lugar. Eu acho que eu fui bem claro, tá certo? Então, gente, o negócio da suspensão é isso aí. Eu tô falando um pouco mais devagar para vocês entenderem aí. Então, quando o mecânico fizer um orçamento que for, somente eu que for fazer, um dos meus meninos lá na nossa loja, a gente faz assim. A gente passa o correto. Você é o dono do carro. Você vai dizer se vai fazer ou não o serviço. Mas senta com o seu mecânico, conversa com ele, pede para ele te explicar o porquê que está trocando a bandeja inferior. Porque a bandeja inferior é a sustentação do carro. Se ela movimentar, seu carro nunca vai ter uma firmeza correta. Aí o tirante que está ali na frente, que segura para a roda não ir para frente e para trás. Tem muita coisa ali. Se você passar graxa na bucha, ou se for uma caminhonete que você... Tem gente que coloca bandeja e daí solda ela, que ela é ferro com ferro ali, tem aquelas bandejas que é de ferro. Ele solda ela na solda elétrica lá, para a bandeja não movimentar. Só que daí você solda, a hora que você dá o calor ali naquela bucha, a borracha dentro dela já era. Então o cliente muitas vezes não sabe disso. Aí eu fui lá, fiz um orçamento, ficou X, lá no do outro ficou Y. Então acontece essas diferenças porque muitas vezes você, cliente, não está esclarecido sobre essa situação. Não é que você tem que fazer, não. A gente vai fazer o que você pedir para fazer. Mas eu acho que você tem que ser informado a realidade. Por que que está sendo trocado? Por que que a gente coloca a bandeja? Porque a bandeja inferior, principalmente a inferior, a superior nem tanto. Ela pode às vezes trocar até a bucha, porque ela não está com o peso da roda. Quando você pisa no freio, quando você arranca, tudo é naquela bandeja inferior ali. O amortecedor, a maioria deles são fixos nela, tá certo? A roda, a hora que você esterça numa curva, é lógico que a bandeja está com a bucha cheia de graxa ali, ou óleo, e tem mecânico que monta com graxa ainda. Produto químico, graxa. Se você passar graxa na bucha ali, ela já era. E toda a suspensão. Eu estou dizendo isso aí, o cliente às vezes não tem oportunidade de ver, mas ela tem que ser apertada no chão. Ela não pode ser apertada no ar com as bandejas para baixo. Está no elevador, o carro tem que ser apertado nas condições do nível que ele roda. Porque se você apertar ela no ar, o que vai acontecer? Na hora que você pôr ela no chão, ela vai torcer as borrachas. Então você monta ela, coloca, põe os parafusos, dá um pré-aperto. Aí põe na rampa, que todo mundo que faz suspensão tem um alinhamento. Ou se não tem, põe ela na rampa, ou põe a roda em cima daquelas rampas que tem no chão, que você sobe o carro em cima. Aperta-se suspensão, somente os parafusos de bandeja no chão. Ah, atenção, esquecendo esse detalhe aí. Se o carro tiver vazamento no motor, ó, o que tem que ter vazamento com suspensão? Aquele óleo que cai em cima ali das borrachas da suspensão, aquilo ali já era suas borrachas. Borracha não pode com produto químico. Graxa, óleo, gasolina. Detona tudo, cozinha tudo. Então, a intenção é esclarecer você, cliente, para que você tenha uma consciência maior. E o mecânico também, não é só o cliente, não. É porque a hora que você for na sua loja, você vai saber falar, ó, eu vi um vídeo, e o rapaz me passou isso, eu ouvi, e pode até mostrar para ele lá. Ele vai saber. Porque nós profissionais, nós temos que ter mais carinho com o profissional, com o cliente, nós temos que explicar melhor para ele, tá certo? Nós temos que chamar ele, se possível sentar com ele. Não dá para você ir pondo as peças, entregando, montando e entregando o carro para ele, não. O dinheiro dele é suor, aquele carro dele ele comprou com muito sacrifício, tá certo? Então ele gosta daquele bem, o brasileiro gosta muito de carro, e a intenção é prestar a melhor assistência técnica para esse nosso cliente aí. E se a gente não fizer, os de fora lá, os chineses, vai vir aqui dentro do Brasil e fazer. O que eles já estão fazendo em muitas áreas aí. Tá bom? Vamos dar uma assistência legal aí pro nosso cliente. Gente, não esquece não. Vai lá no YouTube, tá certo? Moisés Quintino lá, dá o like lá, curte lá, compartilha. Tô no Instagram também, tô no Facebook aí, tá bom? Pessoal, ó. Até quarta-feira, tá bom? Espero ter esclarecido alguma coisa aí. Na próxima agora eu quero falar de alinhamento. Porque eu não vou ficar falando de coisas técnicas de suspensão, até porque esse vídeo é para o cliente lá. Porque na hora que ele chegar na oficina, eu tentar pelo menos entender.
E você, mulher, pode ir na oficina, você pode entrar debaixo do elevador, você pode fazer pergunta, não tem esse negócio não. Lá o ambiente é de vocês, não é nosso não. Aliás, não é só oficina, é qualquer lugar. Se o cliente não entrar lá, a gente fecha. Farmácia, oficina, supermercado, tá certo? Loja de roupa. Vamos prestar atenção, não adianta fazer comercial lá na televisão, no rádio, e o pessoal lá dentro ficar só sentado achando que é... Não, o dono da loja é o cliente, tá bom? Muito obrigado aí, boa noite. Tchau, tchau.